Boa pessoal, aqui Renan Barros e a partir de agora eu vou estar empilhando conhecimento com vocês. Esse vídeo é a terceira parte do estudo de diagrama elétrico da transpalheteira ERX0139 direção mecânica, tá certo? Eu vou estar abordando agora aqui, acessando as funções do equipamento. A gente vai ver o que vai estar acontecendo aqui no nosso diagrama quando a gente apertar os botões aqui de funções do equipamento. E eu também vou estar passando algumas dicas aí, por exemplo, sobre os nossos diodos, a gente fazer as medições, nosso 1TH1, a gente poder estar medindo aí como que a gente vai fazer para saber se ele está legal ou não, nosso sensor de giro e mais alguns detalhes aí, tá ok? Então assim, eu espero aí de alguma forma aí poder agregar aí com o meu estudo aí e alavancar você aí na área técnica de manutenção. Lembrando que o canal Empilhando Conhecimento quer ser uma ferramenta multiplicadora de conhecimento, tá certo? Então assim, já deixa o like para ajudar e se inscreve para as novidades do canal. Então bora lá. Tô aqui ó na mesinha da minha filha, como sempre eu estudo. Tá até a vassourinha dela aqui. Até por coincidência a gente vai estar estudando agora pós-varredura do módulo. Tá certo? Então assim, por que pós-varredura do módulo? A gente abordou, né, o que são essas nomenclaturas, essas linhas. A gente abordou o sinal desde lá da bateria, o que que ele acontece depois que a gente ligar a chave do nosso equipamento, o que que vai acontecer com o nosso sinal pós-chave, onde ele vai correr, tá certo? A gente também chegou a ver aqui o nosso módulo, quando a gente ligar ele, a nossa chave aqui no X113, o que acontece com o nosso módulo, quais são os componentes que ele vai estar alimentando nesse momento que ele estiver ligando, tá certo? Pós ele fazer uma varredura e detectar que tá tudo ok, tá certo? Então agora é o momento da gente poder operar o nosso equipamento, a gente acessar as funções dele aí, tá certo? E é isso que eu vou estar abordando com vocês agora, tá ok? Eu já vou iniciar aqui pelo nosso A9 e a gente vai partir aqui do ponto onde a gente tinha parado, que é nesse micro aqui, ó, esse 1S9, tá ok? Eu vou já partir daqui. Foi aqui que a gente parou com o nosso sinal pós-chave, tá ok? Esse sinal, como a gente já abordou, ele vai estar parado aqui no nosso micro do timão, micro homem morto. E quando a gente abaixar o timão, esse contatinho aqui vai fechar, tá ok? Então esse sinal ele vai estar passando aqui, ó, e vai subir aqui para o nosso 1S10. Ele vai subir até o X10, terminal 10, vai passar pelo nosso chicote ali através de um fio azul e vai subir no conector terminal 1 e vai alimentar o nosso 1S10 com dois contatos ali, o nosso botão de segurança ali, botão de barriga, tá certo? Ele tem contato aberto e um contato fechado. Aqui pelo contato fechado vai estar passando um sinal, ó, e esse sinal vai estar descendo aqui através do X1 terminal 1, tá ok? Ele vai passar pelo conector X10 terminal 6 e vai estar chegando no nosso módulo aqui, ó, no X1 terminal 7. Então nesse momento ele vai estar falando pro módulo, ó, eu vou andar com equipamento, tá ok? Então ele vai estar avisando o módulo aí, que a gente vai estar tracionando. Esse sinal também após a intersecção aqui, ó, ele vai alimentar o nosso 1S1 e 1S2, tá certo? Que é os nossos botões aí de direção do equipamento. Então eu quero tracionar sentido carga, 1S1, sentido da transmissão, 1S2 aqui, por exemplo, tá certo? Então assim, nesse momento eu já consigo andar com o meu equipamento. Então vamos lá. Pressionei 1S1, o que que vai acontecer? Automaticamente o 1B1 ele também vai estar variando o seu sinal aqui central. Então ele vai estar falando aí a velocidade que a gente quer estar iniciando a tração do equipamento, tá certo? Através da aceleração. E esse 1S1 vai mandar um sinal aqui, ó, para o nosso módulo no X1, terminal 18, falando assim, ó, quero tracionar, sentido horário, por exemplo, tá certo? Se eu quero tracionar agora para o outro lado, eu vou pressionar 1S2. Ah, eu quero ir sentido a transmissão. Vai descer um sinal aqui pelo X20, terminal 12. Vai passar pelo X10, terminal 12 também. E vai estar chegando no X1, terminal 19 aqui do nosso módulo. Então vai falar assim, ó, agora eu quero ir sentido a transmissão. Tá ok? Então aqui eu consigo tracionar para os dois lados. Tá certo? Um detalhe, se por acaso eu estiver pressionando um S1 e bem rápido eu já automático pressionar um S2, ao contrário,
não tem problema. O que que nosso equipamento vai fazer? Ele vai acionar o freio regenerativo do nosso motor, tá certo? Então olha que detalhe interessante. O nosso 1M1 possui um freio regenerativo e também o freio de estacionamento, tá ok? Depois a gente entra em detalhe desse freio regenerativo. Mas ele vai acionar o freio e ele vai inverter duas fases. Então assim, a inversão de duas fases vai fazer com que inverta o sentido do nosso motor, tá certo? Então nesse momento ele vai frear e vai falar, opa, quero ir para o outro sentido, inverte a fase aí. Ele vai inverter e vai rodar para o outro sentido e automaticamente a gente vai andar para o outro sentido que a gente selecionou, tá certo? Então nesse momento eu já consigo andar para os dois lados, sentido carga e sentido transmissão. Importante a gente destacar aqui um S10, que é a segurança, sempre em primeiro lugar. Como ele é um botão de barriga, então assim, vamos supor que o operador tá andando com o nosso timão lá e de repente ele prensa. Por esse motivo ele chama botão de segurança de barriga. O timão ele tende a pressionar esse botão no peito do operador, fazendo com que o contato fechado abra e o contato aberto fecha, tá certo? Então ele fechando, o que que vai acontecer? Vai descer um sinal aqui pelo X20 terminal 6, tá certo? Vai passar pelo nosso X10 terminal 13 e vai estar avisando o nosso módulo aqui, ó, no X1 33, tá escrito aqui belly, em inglês, tá? Não sou bom, mas aqui seria barriga. Então ele vai estar falando assim, ó, acionei o botão de barriga. O que que ele vai falar pro módulo? Freia rapidamente e inverta o sentido, tá certo? Então assim, pressionei o 1S10, ele vai frear o equipamento e vai rodar no sentido contrário, tá ok? Por exemplo, pressionou o operador, e em vez de pressionar, ele vai frear e vai rodar para o sentido ao contrário para liberar, tá ok? É uma questão de segurança. Também já destaco aqui, ó, o 1S11, como a gente está falando de segurança, é o nosso botão de segurança ali geral, tá ok? Então possuímos aí esses dois dispositivos aí do nosso equipamento. Aqui também na nossa A9 eu vou estar falando simultaneamente da nossa B5, nossa botoeira auxiliar. Por quê? Nesses dois carinhas aqui a gente consegue elevar e abaixar o equipamento. E na B5 também. Então a gente vai ver junto agora. Como que a gente vai estar fazendo para a gente poder tá baixando o nosso equipamento ou elevando. Primeiro aqui, ó, 2S1, para mim elevar. Quando eu pressionar o botão aqui, ele também vai estar liberando um sinal para mim. É a mesma questão do micro, só que aqui é um circuito eletrônico, por isso tá assim o desenho. Mas assim, basicamente, pressionei o botão, desce um sinal pelo X20 terminal 5, desce pelo nosso chicote, passa pelo 2D4 aqui o nosso diodo, passa pelo conector X10 terminal 5 e ele vai estar chegando aqui, ó, nesses dois pontos aqui do nosso módulo. X1 terminal 36, que é o nosso lift aqui, que seria elevador, elevação, tá certo? Então eu quero elevar a nossa patola, tá? E vai descer aqui também passando pelo 2D2, pelo nosso diodo, vai chegar no X1 25, o nosso sinal, tá ok? Falando assim, ó, velocidade máxima, esse equipamento não possui controle de velocidade para elevação das patolas, então é sempre velocidade máxima aqui. O nosso sinal positivo não retorna, porque aqui a gente possui o diodo 2D3 e ele tem o catodo dele aqui, não vai permitir a passagem do sinal positivo, então morre aqui os dois sinais. Falando, ó, eu quero elevar na velocidade máxima, tá certo? Nesse momento, o que que vai acontecer? A gente vai acionar aqui, ó, o nosso motor 2M1. Como a gente vai acionar? A gente vai enviar aqui, ó, o módulo através do VMN um sinal negativo para o nosso 2M1, que é o nosso motor do sistema hidráulico. O que que vai acontecer? Esse motor ele vai acionar e vai começar devagar e vai aumentar a velocidade aos poucos, porque ele acelera através de uma rampa, uma programação de rampa de aceleração que o nosso módulo tem, tá certo? Então nesse momento a gente vai acionar o nosso sistema hidráulico. Se eu quiser baixar, vamos voltar lá. 2S2, pressionei 2S2, vai descer um sinal aqui pelo X20 terminal 15, vai passar pelo 2D5, esse 2D5 que é o nosso diodo vai estar mandando aqui para o nosso X10 terminal 11, vai estar descendo aqui, ó, na intersecção aqui nessa segunda,
vai passar pelo diodo 2D3 e vai chegar no nosso X125, que é a velocidade máxima. E na intersecção aqui também vai estar mandando para o nosso X1 terminal 5, tá certo? Que é aqui down, seria descida aqui para baixar a nossa patola. Então vai chegar dois sinais no 25 e no terminal 5 aqui. Um para falar para a gente que é baixar e o outro que é a velocidade máxima. Então aqui, a nossa B5 é a mesma coisa e os sinais chegam nos mesmos pontos. Só que eles partem daqui, ó. Pressionei o botão de elevação na B5, ele vai descer aqui, ó. Passa pelo X8 terminal 2, tá certo? Mantém aqui a referência E9 e E9. E ele vai estar chegando aqui, ó, no nosso X1 terminal 36 lift elevação. E vai estar chegando no 25 aqui, ó, passando pelo 2D2, falando velocidade máxima, tá certo? Pra gente baixar, mesma coisa, ó. Desce aqui, passa pelo Molex X8 terminal 7, passa a referência 91, chega no 2D3 aqui, ó, até o terminal 25 e o terminal 5 aqui falando que é para baixar, tá certo? A gente também vai ter acesso aqui, ó, a nossa buzina, tá ok? A nossa buzina aqui 4S1. Então na hora que eu pressionar o botão 4S1 aqui, ó, vai descer um sinal pelo X20 terminal 14, vai passar pelo nosso chicote até o conector X10 terminal 7. Ele vai alimentar aqui, ó, o nosso horn aqui, que seria a buzina, tá certo? Nosso X1 terminal 21. Então ele vai liberar um sinal para nossa buzina aqui 4H1, tá certo? Um sinal negativo que vai partir do X1 terminal 32 aqui, ó, horn, buzina, tá certo? Então vai partir um sinal para nossa buzina. Quando a gente tirar o dedo aqui da nossa buzina, ele vai cortar essa alimentação negativa. Por isso ele possui esse diodo, tá certo? Então vou falar um pouco do diodo. Esse diodo aqui, ó, que ele vai servir aqui como proteção aqui do nosso módulo, tá certo? Para que nenhuma corrente, nenhuma tensão retorne aqui para o nosso módulo. De que forma? Quando a gente cortar a alimentação aqui da nossa buzina, a nossa bobina da buzina aqui, que possui um campo magnético, esse campo magnético ele tende a se comprimir em direção às espiras e gera uma tensão reversa que a gente chama bem alta, dizem em torno de 7 vezes. Então assim, essa tensão pode retornar algum sinal aqui para o nosso módulo e tá queimando. Então o nosso diodo aqui, ó, dessa forma ele vai fazer com que essa tensão, em vez de retornar para o módulo, ela se dissipe aqui mais rapidamente na nossa bobina, tá certo? Da mesma forma o nosso 2D1 aqui vai estar protegendo a bobina do nosso 2Y1, tá ok? Então por isso esse diodo em paralelo. Se a gente pegar esse detalhe aqui do 2D5, 2D4, 2D2 e 2D3, eles estão em série, então é diferente. Por exemplo, aqui quando eu pressionar a minha botoeira B5 para elevar, nessa intersecção aqui, ó, o meu sinal positivo ele pode retornar para a placa 9. Então, como que ele não vai retornar? Através do 2D4, tá certo? Então, aqui o diodo anodo, catodo, o positivo não vai passar do lado do catodo. Então, ele não vai deixar esse sinal positivo estar retornando aqui em nenhum desses pontos, tá certo? Por isso, esses diodos em séries aí. Esses diodos desse equipamento, você vai medir aí, ó, vai desconectar eles e vai medir aí em torno de 400 mV a 680 mV, tá certo? Multímetro, escala de diodo, tá ok? Então a gente vai estar tendo essa referência aí pra gente saber se os diodos estão bons ou não. E é essencial na preventiva, como eu falei, pra gente não causar aí a queima do nosso módulo, por exemplo, que a gente teste esses diodos, precisa garantir que eles estão em perfeito estado, tá ok? O que a gente vai falar aqui também, que eu não falei, que é um detalhe muito importante que eu deixei agora, que eu quero já aproveitar e falar dos nossos sensores. Então assim, no momento que a gente pressionar um S1, a gente vai estar acionando o 1M1, nosso motor de tração de alimentação aqui trifásico. Então através da inversão de duas fases a gente vai inverter o sentido de giro desse motor, que é um motor aí que ele vai girar através de um campo magnético, tá certo? O que vai estar girando vai ser o rotor dele, tá certo? E nesse rotor a gente vai estar preso nele um atuador. Por quê? O nosso sensor de giro ele vai ter um atuador preso através de uma interferência mecânica no seu rotor,
esse atuador aqui que eu desenhei de forma bem grosseira mesmo, eu não sou bom para desenho, é simplesmente aí pra gente poder ter uma noção do que eu quero falar aqui. Espero que ajude, mas vamos lá. Esse atuador vai estar preso aqui no rotor do nosso motor, tá certo? E o nosso sensor vai ficar fixo. O que acontece? Se a gente olhar aqui, ó, eu tentei desenhar aqui pra gente esses relevos, esses dentinhos quadrados que o nosso atuador vai ter. Então, hora vai passar um dentinho na frente do sensor e hora não vai ter nada, porque vai ter esse vale aqui, tá certo? Essa parte baixa. Então, hora ele vai mandar pulsos e hora ele não vai mandar nada. Esses pulsos vai ser pra gente canal A e canal B, tá certo? E eu, em detalhe aqui que eu coloquei só pra gente ter a compreensão, se a gente rodar aqui sentido horário, quem vai chegar primeiro aqui, ó, que a gente tá vendo, quem vai vir nesse sentido e ele vai estar lendo aqui primeiro, vai ser o canal B. E se eu rodar no sentido anti-horário, como a gente vê aqui, ó, quem vai estar lendo primeiro vai ser o canal A, o nosso sensor. Então, assim, dependendo do sentido horário ou anti-horário, ele vai estar lendo um dos canais primeiros. E através do canal que ele lê primeiro, ele vai saber o sentido de giro. Então, se eu rodar no sentido horário, ele vai ler o canal B. Então, ele vai saber que o nosso motor está girando no sentido horário. Se ele rodar no sentido anti-horário, ele vai ler o canal A. Então, ele vai saber que o nosso motor, através da leitura primeiro do canal A, que o nosso motor está no sentido anti-horário. Tá certo? Então é isso que eu quero que vocês tenham assim mais ou menos em mente para poder compreender. Nessa outra ilustraçãozinha aqui do nosso sensor de giro que eu fiz para a gente compreender o que vai estar acontecendo aqui. Vamos lá. Como eu falei, ele vai estar enviando pulsos pra gente, tá certo? Esses pulsos aqui, ó, como eu tava falando, por exemplo, eu coloquei em azul canal A e em vermelho canal B. Quando o nosso sensor lê primeiro o canal A, ele vai ler um sinal alto, um pulso. Passou na frente do dentinho lá, ele vai ler um pulso de sinal alto. Tá certo? Não tem nada na frente do sensor, um sinal baixo, ele não lê nada. Passou na frente do sensor, ele vai mandar outro pulso, sinal alto, tá ok? Da mesma forma o canal B. E eu coloquei eles dois separados aqui, ó, porque esses sinais vão estar defasados 90 graus um do outro, tá ok? Então primeiro ele vai ler o canal A, depois o canal B. Se eu rodar no sentido horário, por exemplo, se caso eu rodar no sentido anti-horário, em vez do azul aqui, ó, ele vai ler primeiro o vermelho, que seria o canal B. E depois, 90 graus defasado, ele leria o canal A. Então ele saberia que o nosso motor está rodando no sentido anti-horário. Então através do canal, ele vai saber o sentido de giro do motor, tá certo? Então é assim que o nosso sensor de giro vai ler o sentido de giro do nosso motor. A gente vai estar medindo aqui com o nosso multímetro na escala de porcentagem de DUT, esse sinal, tá certo? Do canal A e do canal B. Porcentagem de DUT que seria ciclo de trabalho, tá certo? Então, mais ou menos assim, de forma grosseira, cada onda aqui vai dar um ciclo dentro de um determinado período de tempo, tá certo? Então, assim a gente vai ter os ciclos de trabalhos aqui. Esses ciclos de trabalho, o nosso multímetro vai ler através da escala porcentagem de DUT. E essa medição dos dois canais, ela tem que estar entre 40% e 60%. A gente não pode ler abaixo nem acima desses valores, tá certo? E quando eu fizer a leitura dos dois canais, a diferença entre canais tem que ser menor que 3%. Então a diferença entre os dois canais não pode estar maior aí que 3% de DUT, tá certo? Exemplo. Eu coloquei aqui o exemplo 1. O A medir 50% de DUT e o B 51% de DUT. Eu tenho 1% de diferença, tá ok esse sensor. No caso, exemplo 2 aqui, o A eu medi 46% e o B 55%. Eu possuo 9% de diferença de DUT aqui. Então, para mim, esse sensor não tá bacana, tá certo? Então, assim, através do canal que ele lê primeiro, eu vou determinar o sentido. E através da frequência desses pulsos, eu vou saber a velocidade que o meu motor vai estar, entende? Então, assim, muito bacana aí para quem gosta de elétrica aí, essa viagem aí. Então, assim a gente vai estar fazendo a medição aí do nosso sensor de giro. A gente vai saber se ele tá bacana ou não. Então, como que a gente vai medir? Ponta de prova preta, X1, terminal 10, é o nosso GND, nossa referência, tá certo? Aquela perguntinha lá, que sinal que chega?
quem faz par com esse sinal. Então, ponta de prova preta X110, quem faz par com ele aqui vai ser o nosso positivo, 12 volts. Então, vou medir a alimentação do nosso equipamento, tá ok? Agora, vou medir os canais, multímetro, escala de Dutch. Ponta de prova preta, sempre referência aqui meu GND, tá certo? X1 terminal 10. E ponta de prova vermelha, eu vou medir o meu canal AB e depois vou medir o meu canal A, tá certo? E vou obter aí as duas medições dos dois canais, tá certo? Então assim eu vou ter a medição e vou poder dizer se o meu sensor tá bacana ou não, tá certo? Medindo a tensão e os canais, tem que medir os dois, tá certo? Não adianta medir só a tensão que eu posso ter problema no canal. Por exemplo, medir o canal ali e não medir nada. Tem hora que o canal realmente ele some, você não mede nada. E é muito importante, mede no módulo e mede lá no sensor. Então assim, dessa forma você vai conferir se toda essa linha aqui, ela tá ok, tá certo? Ela pode ter rompido em algum ponto e você não tá pegando esses sinais, tá certo? Então assim, sempre bater continuidade e bater aqui a sequência do nosso chicote, tá certo? Então assim, dessa forma eu vou medir o meu sensor de giro. A gente também tem aqui, ó, muito interessante para quem gosta de elétrica, nosso 1TH1, tá certo? O que seria o nosso 1TH1? O nosso 1TH1 é o nosso termistor PTC, tá ok? Ele aí que é um sensor de temperatura, nada mais é do que um resistor que vai variar aí em função da sua temperatura, tá ok? Então assim, como que ele vai variar aqui pra gente? Eu vou só colocar esse rascunho aqui também pra gente poder ter uma compreensão. Como eu falei no vídeo anterior, ele já tem alimentação negativa vindo aqui, ó, pelo X1 terminal 10. E o nosso módulo vai enviar aqui em torno de 2 miliamperes de corrente para o nosso sensor, que é um resistor. Então assim, lembrando que da lei de Ohms, o que a gente tem aqui? Aquela fórmula que a gente vê e ri. Então, V sobre resistência vezes corrente, tá ok? Eu tô falando aqui pra gente aqui, ó, que a gente tem um resistor, uma resistência, então eu já possuo esse carinha. E que eu tô enviando aqui um valor de corrente, então eu já possuo a minha corrente aqui, tá certo? Eu tendo resistência e corrente, automaticamente eu chego no valor de tensão, tá certo? Então eu tenho um valor de tensão sendo gerado aqui, ó, ao qual o nosso módulo vai estar lendo e ele vai estar monitorando através desse sinal de tensão que está sendo gerado. O nosso motor aqui, a temperatura, tá ok? Então assim, quero medir um TH1, eu tenho que medir duas coisas, temperatura do motor, tá certo? E a resistência do sensor. Vou desconectar ele totalmente para não pegar nenhuma interferência e vou medir a resistência dele e a temperatura do nosso motor. Capítulo 10. Capítulo 10 do manual de manutenção, você vai ter lá uma tabelinha, como se fosse uma tabelinha da verdade. E lá você vai ver lá se o seu sensor tá bom ou não através da tabela. Por exemplo, a nossa tabela ela vai dar lá 20 graus aqui, medindo o meu motor. A resistência desse carinha aqui, ela tem que estar em torno de 576 ohms. Medir 25 graus nesse motor aqui, a resistência desse carinha aqui tem que estar em torno de 598 ohms, tá certo? Então, multímetro na escala de resistência, tá ok? Aqui, ó, desligado, tensão alternada, tensão contínua, aqui, ó, ohms, sinalzinho aí da escala ômica, tá ok? Então, assim, multímetro na escala de resistência, medir a resistência do sensor e medir a temperatura do motor, comparei na tabela, vou saber se esse carinha aí tá bacana para trabalho ou não, tá certo? Então, assim, outra coisa importante também é a gente estar sempre verificando a medição aqui, ó, dos nossos diodos, tá certo? Então vou desconectar os diodos aí e vou estar medindo eles aí para esse equipamento aqui, os diodos que eles usam, em torno de 400 milivolts a 680 milivolts. É isso que você vai ter que obter aí. Então medir o diodo de um lado não conduz, do outro eu vou ter que ter uma medição aí em torno de 400 a 680 milivolts, tá certo? Para a gente determinar aí se tá ok ou não os nossos diodos. Essencial na preventiva, por se tratar de uma proteção aí do nosso módulo, tá certo? Então, desconecta os diodos
e meço todos eles na preventiva. Outra questão legal a gente destacar aqui é referente ao nosso 2M1, nosso motor ali de corrente contínua que a gente já falou. Ele aí que é acionado através de uma rampa de aceleração, tá certo? Esse motor aí, a gente é essencial verificar o torque das conexões elétricas dele. A gente vai estar abrindo ele, então a gente vai verificar coletor. Por ser um motor de corrente contínua, ele possui escovas de carvão, então a gente tem que inspecionar essas escovas até 11 milímetros. Essas escovas podem ter de comprimento, a gente deve fazer a troca, tá certo? Essas escovas possuem as molinhas delas que tensionam, então a gente tem que verificar essa tensão se está ok ou não, tá certo? É muito importante também a gente verificar se possui algum ruído, fazer a limpeza desse motor, tá certo? Porque essa sujeira pode acumular e gerar baixa isolação nesse motor, danificar o nosso módulo. Então esse 2M1 aí a gente precisa realmente ter aí um cuidado com ele bem especial, tá ok? Outro cuidado a gente tem que ter aqui na preventiva é com o nosso 9M1, os nossos ventiladores aqui. Muita gente bate ar porque eles acumulam poeira. Só que para bater ar tem que travar a aleta, tá certo? Princípio básico aqui de elétrica aqui, ó. Como eles possuem as espiras dele lá, se você bater ar e ele girar aqui, ele pode se tornar um gerador, tá ok? E essa alimentação danificar o nosso módulo, então não posso bater ar com as aletas soltas, tá certo? Tenho que travar elas. Outro problema é questão mecânica, você vai batendo ar, atingir uma rotação aqui muito alta para essas aletas, tá certo? Então você também pode estar danificando, então não bata ar com as aletas dos nossos ventiladores soltas, tem que travar essas aletas, tá ok? Então assim, essencial a gente tá medindo esses componentes. De proteção a gente tem também os nossos fusíveis aí, tá certo? Então aqui é bem básico, a gente vai medir na escala de continuidade, por exemplo, meu multímetro aqui, ó, eu vou ter a mesma escala ômica, eu vou ter do apito, esse outro sinalzinho aqui, ó. Então quando eu encostar as duas pontas, medir o chicote, eu vou ter o apito do multímetro. Aconselho também quando medir chicote e tudo mais, medir com carga, ou seja, utilizar algum componente para poder estar aplicando carga, porque às vezes só um fiozinho, o nosso chicote pode estar rompido e apenas uma mínima conexão de um fiozinho só tá dando continuidade, mas esse chicote pode estar danificado e não suportar o fluxo de corrente necessário. Então, às vezes, dá um falso positivo. A gente acha que o chicote está bom e não tá. Então, é ideal também testar com carga esses chicotes aí, tá certo? Então, assim, são detalhes aqui essenciais aí para preventiva do nosso equipamento. E para a gente reforçar aqui um detalhe que eu passei no primeiro vídeo, por exemplo, eu quero medir a minha alimentação está chegando no meu 1B1, módulo ligou, tudo, eu quero saber se ele está enviando alimentação. Como que eu vou fazer? Primeira perguntinha que a gente tem que responder, qual o sinal que chega? Então eu vou medir aqui, ó, por exemplo, a alimentação do 1B1, eu quero saber se está chegando a alimentação positiva, o módulo está enviando, no terminal 26. Então qual o sinal que chega no terminal 26? 12 volts positivos. Então, ponta de prova vermelha no terminal 26, aqui na saída do módulo, tá certo? E quem faz par com esse sinal, quem faz referência com esse sinal, então eu tô medindo um sinal positivo, eu posso pegar o negativo lá na bateria, tá certo? Então, não posso, porque agora o meu sinal que faz referência com esse positivo não é o negativo da bateria, é um sinal negativo que parte do módulo aqui pelo X1 terminal 23. Então assim, sempre quando a gente for medir, fazer as medições, primeira perguntinha, qual o sinal que chega? E quem casa com esse sinal? Quem faz par com esse sinal? Quem é a referência dele? Tá ok? Então quero medir a alimentação de um B1, ponta de prova preta, conector X1, terminal 3, ponta de prova vermelha X1, terminal 26. Vou saber se o módulo está enviando 12 volts aí para o meu 1B1, correto? E outro detalhe muito importante, tudo que a gente estudou aqui, a gente se baseou numa bateria 100%. A gente tem certeza que essa bateria tá ok, tá certo? Já foram feitos todos os testes necessários para a gente garantir que essa bateria tá ok.
Eu vou fazer um vídeo específico de bateria pra gente poder estar avaliando a bateria, tá ok? Então assim, aqui a gente conseguiu acessar as funções do equipamento, ver o que vai estar acontecendo quando a gente acessando essas funções, e a gente também falou de alguns detalhes aí muito importantes para preventiva, tá certo? Então a gente vai estar finalizando essa parte aqui do nosso estudo desse diagrama da transpaleteira elétrica ERX0139. Eu agradeço muito aí quem acompanhou aí as 3 partes dos vídeos. Vou me despedindo aqui dessa parte desse estudo aí. Então, boa pessoal, gostou? Deixa o like, se interessou, se inscreve, tem dúvida, sugestão, deixa nos comentários aí. Lembrando que o canal Empilhando Conhecimento quer ser uma ferramenta multiplicadora de conhecimento. A ideia é agregar e alavancar você na área técnica de manutenção, tá certo? Então, boa pessoal, aqui Renan Barros, tamo junto, aquele abraço.